Eu nunca me esqueço de quando eu olhei pela primeira vez para uma fotografia antiga, em preto e branco. Eu era muito pequeno, e por um período de tempo, a minha mente de fato acreditou que o mundo um dia já foi preto e branco, e hoje ele é colorido. Todo tipo de teoria maluca que uma criança podia deduzir passou pela minha cabeça. Como era possível tantas imagens serem coloridas, né? O mundo real ser colorido, enquanto aquele mundo, o mundo daquelas fotografias era totalmente pálido, onde as pessoas, as roupas e as paisagens são acinzentadas, sem cor, sem vida. São dúvidas bobas, eu sei, mas que me trouxeram uma perspectiva diferente sobre a realidade. Afinal, as cores compõem o mundo inteiro à nossa volta, desde os elementos naturais até as criações humanas, construídas e pintadas por nós em uma variação imensa de cores. Hoje, as telas digitais, por exemplo, dos nossos computadores, TVs, celulares, nos permitem reproduzir praticamente qualquer cor que o ser humano é capaz de enxergar. É legal a gente entender a influência dessas cores nas nossas vidas, né? Reconhecer o impacto que elas têm na natureza, na nossa percepção, nas emoções e até no psicológico. Essa necessidade que a gente tem de utilizar dessas cores para identificar, simbolizar e se expressar de diferentes maneiras. Você já se perguntou por que as coisas têm as cores que elas têm? Por que o céu é azul? Como e por que empresas escolhem as cores que vão representar a sua marca? Por que a gente considera algumas como quente, outras como frias? Algumas cores nos trazem mais tranquilidade, outras vão deixar uma sensação de inquietude, até um estado de alerta, né? Você consegue associar uma cor para cada palavra que eu falar a seguir? Alegria, tristeza, paz, amor, dinheiro. Não é difícil, né? Normalmente a gente tem significados únicos para alguma coisa, ou uma cor significa algo, ou algo remete a alguma cor. Mas será que esses significados são únicos? São globais e imutáveis? Afinal, o vestido é azul e preto ou branco e dourado? O que é real se a percepção das cores depende de quem a observa? Bem, é o que vamos discutir hoje. Eu sou o Cris. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Léo. E para o episódio de hoje a gente convidou 3 professores. O Marcelo Chape, a Cristiane Tavolaro da Física e Berenice Gonçalves da Teoria da Cor e do Design. Bom, eu sou Cristiane Tavolaro. A minha formação inicial é bacharelado e licenciatura em Física na PUC de São Paulo. Fora isso, eu sempre tive um pé no ensino básico, porque eu sempre entendi que existe um degrau enorme entre o que acontece na universidade e o que acontece lá no ensino básico. Além disso, continuo trabalhando com pesquisa e ensino de física. Eu sou, digamos, mais especialista na área de ensino de física moderna, por exemplo, teoria da relatividade, física quântica. Bom, então eu me chamo Berenice Santos Gonçalves. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Já, na verdade, há 20 anos atuo aqui. A minha formação original na graduação é em artes visuais. Fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois fiz um mestrado também na área de artes visuais, onde a temática era específica sobre cor. Hoje eu atuo na graduação e na pós-graduação em design da UFSC. Enfim, há mais de 18 anos trabalhando nessa disciplina de introdução, né, que é uma disciplina da primeira fase de teoria da cor. Bom, meu nome é Marcelo Chapo, eu sou físico, eu sou doutor em física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu trabalho na área de pesquisa com interação da radiação com a matéria, em especial filmes poliméricos e alguns gelos do ambiente astrofísico também, interagindo com a radiação. E do ponto de vista da extensão, eu sou muito ativo, muito interessado em divulgação científica, valorizo todas as iniciativas nesse sentido, coordeno um projeto de extensão chamado Astro e Física no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus São José. E a gente também atende a mídia com frequência para falar de temas de física, física geral, física moderna e também astronomia. Então é mais ou menos aí nessa linha que eu tenho trabalhado. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre a realidade das cores, né? Como é que isso acontece, como é que a gente experiencia esse fenômeno. Para vocês ouvintes aí, extrapolar um pouco a imaginação, que
É um pouco difícil falar por áudio, mas a cor tá em todo lugar, né? Não é muito difícil a gente fazer esse exercício de abstração, né? Porque afinal de contas a gente tá cercado por cor o tempo inteiro. E é muito louco pensar que a gente tem muito mais cor hoje do que a gente tinha, sei lá, 200, 300 anos atrás. Porque hoje a gente consegue produzir essas cores artificialmente, né? A gente não depende mais de extrair compostos da natureza para poder fazer isso, né? É muito difícil a gente falar de cor, porque não tem como a gente isolar cor na natureza. Não tem como eu pegar o azul e isolar ele como objeto azul. O azul nada mais é do que um fenômeno luminoso, que o objeto emitindo uma luz que foi incidida até ele. É muito comum a gente falar que o branco é a junção de todas as cores exatamente por isso. Porque um objeto está emitindo todos os raios de luz que foram incididos sobre eles. E esses raios se juntam para formar o branco. E o preto é exatamente o contrário. Todos os raios de luz que eu estou incidindo sobre o objeto, ele está absorvendo e não está emitindo nada. E por isso a gente enxerga preto, né? Que é a ausência dessa luz que está sendo emitida. Ele absorve essa luz e vai emitir na forma de radiação ou calor, né? E o branco é o contrário, ela não absorve essa luz, então você não vai ter emissão de calor. Por isso que quando tá calor, a gente tende a usar camisetas brancas ao invés de usar preto, porque o preto absorve tudo, então você vai ficar com mais calor ainda. Sim. E isso a gente falando do fenômeno da cor como luz, né? Que é completamente diferente da gente produzir compostos químicos e misturar, né? A fim de produzir uma tinta. Então é muito legal pensar nessa relação que as cores que a gente enxerga têm com a luz, né? Essa lei de que branco é a junção de todas as cores não se aplica para pigmento, né? Não adianta eu pegar um monte de tinta e jogar, não vai formar branco, vai formar uma cor estranha ali, um marrom meio bosta. Vai ficar uma mistura ali meio bizarra, assim, né? O famoso marrom bosta, né? Sim. Eu lembro muito na escola, assim, que quando você usava aquelas tintas guache, normalmente a embalagem vinha com um manualzinho de mistura de cores. Uhum. E que nunca dava certo aquilo ali, né? Você coloca todas elas, vai ficar branco. Não, mano, ficava um cinza meio marrom, meio amarelo, vômito, tá ligado? Isso aí já é outro fenômeno, né? A gente não tá nem falando de luz, mas deve ser alguma interação que acontece ali no meio das tintas pra formar um branco, mas não tem nada a ver do que a mistura de cor, né? Isso é que a gente vai ver mais da luz solar, da luz das lâmpadas, da luz do computador, do celular. É, bem isso. E aí, Chapo, com isso eu queria te perguntar como é que a física explica, né, o que é a cor? Então, um dos primeiros avanços nessa história do que é cor, primeiro que cor é uma coisa muito curiosa, né? Sempre tem aquela questão, será que o meu vermelho é igual ao teu vermelho? Então a cor é algo, em geral, subjetivo. Antes de mais nada, a cor é um processo subjetivo. Mas, nessa questão da cor, desde os gregos eles já vêm debatendo isso, não é uma coisa recente entender a cor. E por aí já passaram várias propostas. Enfim, associaram cores aos 4 elementos, como terra, água, ar e fogo. Chegaram a associar cores com misturas em diferentes proporções de preto e branco. Então, dependendo da quantidade de preto e branco, sai um azul, sai um verde. E isso era debate a plenos pulmões. O que é cor, né? Um dos avanços nesse sentido veio em 1600 e alguma coisa com Newton, o mesmo Newton, das leis de Newton, que a gente aprende na escola. Então esses caras eram contribuidores em várias áreas da ciência, não apenas em uma, né? E o Newton conseguiu mostrar que a luz do Sol, por exemplo, passando por um vidrinho, que a gente chama de prisma, ela se separa nas cores do arco-íris. Então ele conseguiu produzir um arco-íris, olha que interessante. E ele chamou isso de spectrum, no sentido de algo fantasmagórico. As cores estavam fantasmagoricamente escondidas na luz branca. Então hoje a gente chama de espectro eletromagnético, espectro luminoso, em homenagem a esse spectrum, que é a separação da luz branca nas cores do arco-íris. Então, o mais próximo do que é cor, né? O que o vermelho tem diferente do verde, que tem diferente do violeta? Eles são faixas luminosas de frequências diferentes. Aí vocês vão dizer, puxa vida, então para a física, a cor tem a ver com a frequência? E eu vou ter que dizer, não, porque não é tão simples assim, isso é muito louco. Então, por exemplo, a gente
parece associar uma cor com uma frequência. Mas se eu digo para vocês que existe uma lâmpada de sódio, que até muito tempo atrás, se eu não me engano, em vários lugares ainda é usada, que a lâmpada de iluminação pública é lâmpada de vapor de sódio. Então o sódio, ele se excita, ele ganha energia pelo processo de eletrificação ali da lâmpada, e ele emite essa energia de volta com uma frequência luminosa amarela. Aí vocês vão dizer, puxa vida, então é uma frequência que produz o amarelo. Bom, se eu propagar ao mesmo tempo uma onda luminosa vermelha e uma verde, ela também é percebida por nós como um amarelo. Então o amarelo não tem uma frequência específica, as coisas são muito mais complicadas. Então, no fim das contas, em física, para tentar fechar minha resposta, a cor, ela não é algo objetivo, ela é muito mais subjetivo. Então, quando a gente está falando de luz em física, a gente traz elementos que devem ser objetivos. Então, eu falo da frequência da onda, eu falo do comprimento de onda, mas a cor, ela tem muito mais a ver com a nossa percepção, portanto, um fator subjetivo, muito mais do que objetivo. Pensando no nosso Sol, né? Ele tem uma grande emissão de raios dentro do espectro do verde e do amarelo, né? Mas quando ele chega aqui na Terra e bate na nossa atmosfera, a gente tem esse céu azul que a gente tem, né? O que acontece ali na atmosfera que faz essa mudança da cor? Eu sempre gosto de me remeter à Lua. Qual é o céu na Lua? O céu na Lua é preto. E o céu na Lua é preto de dia e de noite. Então, se eu estou na superfície da Lua e o Sol está no céu naquele momento, eu vou continuar vendo o céu preto na Lua. À noite é a mesma coisa. Então, o efeito da nossa atmosfera, o fato do nosso céu ser azul, é graças à atmosfera, que foi mais ou menos o que tu estavas trazendo. Então, dependendo da atmosfera, a gente tem uma coloração diferente no céu. A composição da nossa atmosfera, então lembrando que a luz branca, a luz solar, a luz que o Sol emite para todos os lados é branca, isso significa que ela é composta por todas as cores do arco-íris, e a composição da nossa atmosfera, as moléculas, os gases que a gente tem aqui na atmosfera, eles espalham luz. Essa é a palavra. Tá, mas o que é espalhar luz? Espalhar luz é ele receber um feixe luminoso e espalhar, ou seja, refletir para todos os lados. Então, se a gente não tivesse atmosfera, a gente não teria espalhamento de luz, o céu seria preto. E é por isso que a Lua tem um céu constantemente preto, não tem espalhamento de luz. Aqui, quando a gente tem espalhamento de luz, o céu brilha. Eu diria o seguinte, olha só, a gente já sabe que o nosso Sol emite, né, as cores do arco-íris. Essa luz que vem do Sol, ela vai interagir bastante, então, com as moléculas de oxigênio e nitrogênio. Quando essas moléculas são atingidas pela luz azul, a luz azul, num primeiro momento, é absorvida. Olha que interessante. Os elétrons, alguns elétrons dessas moléculas sofrem transições, ou seja, passam ali de um nível, digamos, de equilíbrio para um estado superior de energia, né, um nível superior, mas esse elétron não pode ficar aí, não é o estado normal dele. Ele vai ter que sair daí e vai ter que voltar para uma camada fundamental, né, para o estado normal. Quando esse elétron volta ao seu estado normal, ele emite luz. Que cor que ele emite? Exatamente aquela que ele absorveu, a luz azul. Porém, aí é que está a pegadinha. Essa luz azul reemitida, e esse processo é bem rápido, viu, gente? É muito rápido. Essa luz reemitida, ela não é reemitida na mesma direção de que ela veio. Ela é espalhada em diferentes direções. Todas as direções possíveis, inclusive para fora do planeta. Então, que a gente vê principalmente essa luz espalhada por essas moléculas no céu. A sensação que a gente tem, então, é de um céu azul. É claro que outras cores também são espalhadas, mas com menos intensidade, com menor probabilidade. Aqui é mais espalhada, com mais intensidade, é a azul. Ainda pensando nessa questão do céu, do nosso céu azul, né? Tá ali dessa maneira como a gente conhece, mas se a gente olha para ele em determinados momentos do dia, ele muda de cor, né? Ele tende mais pro laranja, pro rosa, assim, no fim de tarde. Mas se a atmosfera basicamente é a mesma, o que tá acontecendo ali que tá fazendo essa mudança? Bom, aí a gente precisa lembrar que de manhã e à tarde, a inclinação dos raios solares
solares é diferente do que em outros horários do dia. A inclinação é muito grande em relação a uma linha normal, né? Uma linha fazendo 90 graus com superfície e, consequentemente, essa luz toda do Sol vai ter que atravessar um espaço de atmosfera muito maior do que se ela estivesse incidindo com ângulos menores. Tendo que percorrer um espaço maior, aquela luz azul que começou a ser espalhada lá na entrada da luz do Sol, ela já foi quase toda espalhada. Já foi embora. O que sobrou? Sobrou praticamente o laranja, o vermelho, um pouquinho de amarelo, e a junção dessas cores que sobraram, que veio lá do Sol, é que vão dar essa sensação alaranjada no céu de manhã cedinho e de tardezinha. Claro, a gente também não pode esquecer poluição. Poluição também causa espalhamento da luz. Só que as moléculas que constituem o que a gente chama de gases poluentes são maiores. Então, elas não interagem com o azul, elas interagem com o laranja, com o vermelho, e aí espalham essas frequências, e é por isso que a poluição também causa o alaranjamento do céu. Se a gente olhar para o Sol de dentro da nossa atmosfera ou de fora da nossa atmosfera, ele também vai parecer levemente diferente. Por quê? Porque se eu estou dentro da atmosfera e olho para o Sol, uma parte das colorações azuladas já se perdeu, já foi espalhado na própria atmosfera. Consequentemente, o Sol parece uma bola amarelada, um branco amarelado, porque o amarelado já puxa um pouquinho para a parte mais vermelha do espectro. Agora, se eu olho para o Sol de fora da nossa atmosfera, eu não tenho essa perda, então ele parece uma bola branca bastante luminosa. Então tem tudo a ver com isso. Quando a gente chega no fim da tarde, não é que o azul foi embora para o espaço, mas lá naquela outra parte da Terra é meio-dia, por causa do fuso horário. Então tem muito azul sendo espalhado lá, e aí acaba sobrando em maior quantidade o vermelho para atingir a gente aqui. Além desse grande espetáculo que é o céu em si, né? Existem um monte de outros fenômenos que a gente consegue perceber quando a gente olha para o céu e para além dele, né? Fenômenos coloridos, inclusive. E alguns deles já foram muito associados com eventos religiosos, né? Principalmente lua de sangue, aurora boreal, e que hoje a gente entende, mas, mano, eu não julgo os caras da época, sabe? Imagina você tá vivendo a sua vida normalmente e do nada a lua fica vermelha e algum acontecimento ruim na sua vida acontece, assim. Eu culparia a lua, sabe? Alguma coisa no seu ano, alguma coisa vai dar ruim. Lua de sangue é muito bacana, né? Mas é um fenômeno raro, né? Não é todo ano que a gente consegue observar a lua de sangue. É um fenômeno raro por quê? Porque, na verdade, ele é consequência de 2 outros fenômenos simultâneos. Para ter uma lua de sangue, em primeiro lugar, você tem que estar numa época do ano em que a lua é cheia e, ao mesmo tempo, ela tem que estar num ponto do espaço que a gente chama de perigeu, que é o ponto de maior aproximação da Lua em relação à Terra. Quando isso acontece, a gente chama de superlua. O fenômeno de superlua é um fenômeno, tudo bem? Agora, se além da superlua, simultaneamente acontecer um eclipse total, ou seja, aquele alinhamento maravilhoso entre Sol, Terra e Lua, de tal modo que a Terra impeça que os raios solares atinjam diretamente a Lua, é isso que a gente chama de eclipse lunar, então aí é que aparece a lua de sangue. Então veja bem, ela é uma superlua, ela tá grandona, um pouquinho maior do que uma lua cheia normal, mas o mais bacana, ela tá mais próximo da Terra. Como ela está mais próximo da Terra, agora é que vem o segredo, vamos lá. A luz do Sol interage com a atmosfera da Terra. Essa luz que interagiu com a atmosfera da Terra e interagiu sendo espalhada principalmente na região do vermelho, ou seja, as radiações laranjas e vermelhas são as espalhadas e tem comprimento de ondas grande, então elas conseguem caminhar a distâncias maiores, são essas ondas que vão conseguir sair daqui da atmosfera terrestre
e se propagar até a Lua. Chega na Lua, bate lá. A superfície da Lua reflete essas ondas. Elas chegam nos nossos olhos e aí a gente diz, nossa, a Lua tá vermelha. Além de ser eclipse, além de estar um pouquinho maior que o normal, ela ainda está refletindo essa luz vermelha. Essa é a Lua de sangue, né? Além desse fenômeno que também era considerado religioso, a gente tem outros que, por exemplo, a aurora boreal, que é uma coisa que eu também não entendo. Tudo que eu entendo de aurora boreal eu vi no Irmão Urso. Eu também, cara, eu ia falar a mesma coisa. Cara, eu nunca esqueci daquelas cenas, cara, o Sitka se tornando uma águia, assim, indo embora pela aurora. Nossa, mano, mas eu lembro que quando eu vi o filme eu ficava fascinado pela aurora boreal, mano. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive de ver, assim, de saber o que é, mas eu nunca entendi também o que é. A gente pensa a aurora boreal, a aurora austral. A aurora, ora é amarela, ora é azulada, ora é esverdeada, ora avermelhada. O que faz com que sejam diferentes cores? Isso tem a ver com o tipo de átomo que está sendo excitado pela radiação solar que incide nos nossos polos. Então, dependendo da composição, se é hidrogênio, se é oxigênio atômico, se é oxigênio molecular, que é o O2 ou o O sozinho, hidrogênio H sozinho ou H2, nitrogênio N2, então diferentes composições vão produzir luzes de cores diferentes. E aí a aurora faz aquele espetáculo colorido que vai variar conforme a composição. É muito louco pensar que o nosso céu, ele só tem essas cores por conta da composição da nossa atmosfera, né? E que em outros planetas e outros astros, uma outra composição de atmosfera proporciona uma experiência completamente diferente de céu, né? Então imagina só tu ter um céu que é o dia inteiro verde, por exemplo. Isso é uma loucura isso. E isso é muito interessante poder usar entender essa relação dos compostos com a cor, porque é a partir disso, por exemplo, que a galera descobriu aquelas nuvens de fosfina em Vênus, né? Foi usando com base na cor que eles detectaram ali, eles identificaram que era isso. Então, a luz, ela é uma ferramenta muito útil para a gente tentar estudar o que está fora do nosso planeta. Na verdade, a luz é uma grande ferramenta para investigar o universo. E vou dizer mais, se vocês pararem para pensar sobre o universo como um todo, quando a gente diz, puxa vida, a estrela próxima Centauri, que faz parte do complexo de estrelas ali de Alfa do Centauro, ela é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Então o Sol é a estrela mais próxima, e a próxima do Centauro é a próxima mais próxima. Fica uma coisa meio esquizofrênica, mas é isso aí. Então, a próxima do Centauro é a estrela mais próxima. Como que a gente sabe a distância até lá? Como que a gente sabe a distância daqui até as Três Marias? Como que a gente sabe a distância daqui até as estrelas do Cruzeiro do Sul? E eu posso continuar a pergunta, como que a gente sabe a massa? Como que a gente sabe a temperatura? Cara, a única informação que a gente tem aqui sobre tudo que vem de fora é a luz. E com a luz a gente tem que dar conta de entender todas essas perguntas. E é claro que a gente precisa de muita ciência, em especial muita termodinâmica que a gente aprende no colégio, porque as estrelas são bolas de plasma, são gases aquecidos a altíssimas temperaturas. Então a gente tem leis da termodinâmica que inclusive são testadas aqui na Terra e depois validadas para ver se conseguem prever o comportamento das estrelas. Então tem muita coisa acontecendo, mas a nossa sonda é luminosa. E aí, como tu diz, como que a luz me permite identificar as características de um planeta? Tem uma estratégia, e aí a criatividade da ciência eu acho que vale um grande oba aqui, né? Que quando um planeta passa na frente de uma estrela, e um planeta não tem luz própria, né? Um planeta reflete a luz da estrela, então é muito mais difícil a gente encontrar um planeta no universo do que encontrar uma estrela. Mas, quando um planeta passa então em frente a uma estrela, veja, uma parte da luz da estrela acaba passando dentro da atmosfera do planeta antes de chegar até aqui nos nossos telescópios. E quando a luz dessa estrela passa por dentro da atmosfera do planeta, interage com os gases que tem ali. E a hora que interage com esses gases roubam um pouquinho da luz da estrela e a gente consegue medir
esse larápio, esse roubo a gente consegue medir aqui na Terra. E com base nisso eu consigo saber, por exemplo, a composição da atmosfera do planeta. E com a composição e com a distância do Sol eu consigo estimar a temperatura desse planeta. Então é muita criatividade, é muita ciência e tem que dominar uma ciência básica muito bem para poder investigar o universo, porque são truques, são estratégias interessantes que a gente tem para fazer essa investigação. Então olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, bonito! E a gente consegue coletar esse monte de dado, né? Porque a nossa tecnologia avançou, né? E permite que a gente consiga coletar e trabalhar essas informações, né? Mas isso, se você colocar numa escala histórica, é muito recente, assim. Tem questão de, 200 anos que a gente começou a ter um controle e ferramentas mais apuradas para fazer esse tipo de medição. E essa tecnologia, na real, surgiu atualmente porque a gente conseguiu, de fato, definir o que é luz, pelo menos até agora, né? Porque, por muito tempo, o pessoal não conseguia definir direito o que era luz. Se a gente for voltar para a Antiguidade Clássica, nos gregos, eles tinham um conceito de visão muito diferente. Eles falavam que do nosso olho saía uma emissão de luz que ia pro objeto, refletia e voltava de novo pro nosso olho. Porra, isso aí, se parar pra pensar, não faz nenhum sentido, né? Porque primeiro que a gente ia conseguir enxergar de noite, né? Que a gente tá emitindo luz. Uhum. E segundo que, pô, se a gente tá soltando um raio laser, né? Do olho, se um monte de pessoas olham pra uma mesma coisa, essa coisa ia queimar, saca? Então, pô, completamente inviável, mano. Essa ideia aí é inviável. E a gente enxerga isso como absurdo hoje, mas perdurou por muito tempo, assim. E claro, teve gente que contestou, mas isso só foi ser desbancado de fato lá no século XI, com um cara que a gente chama hoje de pai da ótica moderna, o Hassan al-Haytham. Ele foi o primeiro a contestar essa ideia grega de que a gente não é emissor de luz, e sim tem que ter outros emissores de luz, tipo uma vela, o sol, ou até uma lâmpada LED, pra gente conseguir enxergar alguma coisa. Faz muito mais sentido hoje em dia. Bom, vou contar uma história, tá? Já que a gente vai aí entrar nesse método. Até o final do século XIX, luz era considerada onda. Onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, né? Como a gente tem conversado aqui. Porém, lá no finalzinho do século XIX, aconteceu um experimento que deixou os físicos enlouquecidos. Por quê? Vamos lá. Um cara percebeu que incidindo luz num metal, esse metal consegue emitir elétrons. A gente chama de efeito fotoelétrico. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 1894, num experimento que, na verdade, estava querendo estudar descarga elétrica em gases. Era o prenúncio das lâmpadas, né? No caso, eram só lâmpadas de gases, mas o Thomas Edison logo depois já conseguiu descobrir aí como é que funcionava a lâmpada de filamento. Enfim, o grande negócio era a indústria da iluminação. Era isso que os caras estavam pesquisando e, sem querer, perceberam que luz arranca elétrons de um metal. No fundo, eles descobriram o quê? Tudo o que a gente quer hoje, né? Criar eletricidade a partir da energia do sol, tá certo? A gente ainda não faz isso com eficiência. E olha que começou há mais de 100 anos. O efeito fotoelétrico é muito interessante por quê? Porque não são todas as cores que arrancam elétrons. E isso era extremamente complicado para a física explicar. A luz azul, violeta, até o verde conseguia produzir efeito fotoelétrico. Conseguia arrancar elétrons e criar uma corrente elétrica dentro de uma ampola. Mas a luz amarela e vermelha de jeito nenhum. Então tinha um ponto de interrogação na física, no final do século XIX, que era irritante. Ninguém conseguia explicar o porquê que luz vermelha não arrancava elétrons de metal. Muito bem, 1905, um rapaz chamado Albert Einstein publica 4 trabalhos e um desses trabalhos explicava o efeito fotoelétrico. Ele dizia assim, olha, o único jeito da gente entender que a luz vermelha não consegue arrancar elétrons é que a luz não é onda. Ela é constituída, na verdade, por pacotes de energia. Então, se você imaginar toda a energia emitida por uma determinada fonte de luz,
Einstein pega toda essa energia e divide em pacotinhos. Dependendo da cor da luz, o pacotinho tem uma energia muito específica. Ele calcula a energia de cada um desses pacotinhos. Veja, não era só um conceito, não era só uma ideia. Ele prova por equações como é que essas partículas de luz, corpúsculos de luz, que mais tarde foram chamados de fótons, esse corpúsculo, se ele tiver a energia certinha, consegue arrancar o elétron. Significa que, seja lá o que for, tem que ter, no mínimo, a energia de ligação desse elétron no átomo. Aí vem o Einstein e fala, claro que o vermelho não consegue. Porque quando eu calculo a energia do fóton de vermelho, essa energia não é suficiente nem para chacoalhar o elétron. O elétron ignora o fóton de vermelho. Isso é sensacional. Você joga a luz vermelha, você pode aumentar a intensidade de luz, você pode acender um sol de vermelho no metal e o elétron não sai. Quais são os fótons que conseguem? Aqueles que têm, no mínimo, a energia igual à força de ligação, a energia de ligação do elétron. Aí o elétron sai. E se o fóton tiver a mais? Ótimo, esse elétron pega toda a energia para ele e sai passeando dentro da ampola onde você está fazendo o experimento. Ou seja, o elétron sai com energia cinética e ele se manifesta então em forma de corrente elétrica. Então foi essa sacada do Einstein, em 1905, claro, né? Naquele período em que ele ficou estudando o fenômeno, que trouxe essa nova ideia para a natureza da luz. A gente falou de vários efeitos aqui, mas tem um efeito que não pode faltar, que eu queria muito te perguntar, Chapo, que é o efeito de furta-cor, porque foi o nome que a gente escolheu para o podcast. Furta-cor, né? É algo enigmático nesse sentido, ou seja, a cor é furtada no objeto. É muito parecido com o efeito do CD, que acontece no CD. Então, se a gente pegar um CD, um DVD, virar a parte de leitura para os nossos olhos, dependendo do ângulo e da posição, a gente vai ver cores diferentes. Então tem películas, tem algumas capas que são feitas com materiais que dão justamente esse efeito. Então, conforme a posição que a gente olha, a gente vai ver uma faixa azul e meio que prateado e meio que vermelho. Então, quer dizer, eu não consigo definir a cor me é furtada. Então, é um furta-cor. Então, é nesse sentido de que é difícil definir exatamente que cor tem aquilo, justamente por causa da interação da luz com aquele material que a gente está vendo, né? Chaco, gostei muito do que você falou, porque é justamente por isso que a gente escolheu o nome do podcast. Justamente por ser algo que é difícil da gente definir qual que é a cor, que a gente escolheu o nome do podcast. Porque o furta-cor é isso, né? É uma bolha de sabão que cada pessoa olha e enxerga uma cor diferente, porque a luz incide de formas diferentes, formando todo esse arco-íris. E a gente faz esse link direto com a ciência, né? Porque, assim como nessa ideia da bolha de sabão, ela não é uma coisa... As respostas que a ciência alcança, né, elas não são coisas unilaterais, assim. Então, você pode olhar de várias maneiras, a partir de diversas áreas do conhecimento, diversas perspectivas, e chegar a uma conclusão diferente sobre o mesmo objeto de estudo. E não é que uma visão está certa e outra está errada, de maneira nenhuma. Elas estão ambas corretas, né? Mas dentro de contextos, né, e perspectivas diferentes. E é isso que a gente tenta fazer nos episódios, né? Então, por exemplo, hoje a gente veio falar de cor. A gente trouxe vocês, que são da física, mas a gente também trouxe um pessoal do design, o Gabs, que é biólogo, para tentar entender isso. A gente tenta pegar um objeto de estudo e ver de diferentes áreas de estudo, para ver se elas se contemplam, se elas discordam. E às vezes nada tá relacionado e tá tudo bem, sabe? Além de ser um fenômeno físico, né, a gente também tem a cor como sendo um fenômeno biológico, no sentido de que nós estamos sujeitos à nossa biologia para poder experienciar a cor. E graças a isso, né, a gente cria dentro de cada um diversas interpretações, às vezes, sobre uma mesma cor. Então é muito comum, às vezes você mostra
sei lá, uma carta, uma cor que seja de uma cor ali, sei lá, um verde, você aponta uma cor ali que é aquilo e outra pessoa simplesmente diz que não é a mesma cor, que você tá errado. Cara, a coisa que eu mais odeio é as pessoas chamando uma cor que é claramente vinho de Bordeaux. Ih, mano. Cara, não existe Bordeaux. Bordeaux é uma construção social, mano. Bordeaux não existe? Como assim, cara? É claramente vinho, mano. É um roxo escuro. Mas se existe o conceito Bordeaux que as pessoas usam, então a cor existe. Mesmo sendo outra cor, é a linguagem que a galera deu. É igual Deus. Mas isso aí é papo pra outro episódio. Então, olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Bonito. Por que a gente enxerga a parte desse conjunto que a gente enxerga? Essa é uma pergunta, né? Por que a gente não enxerga ultravioleta? Por que a gente não enxerga infravermelho? E aí, senhoras e senhores, a culpa é dos biólogos. Porque a gente enxergar essa faixa que a gente enxerga, não por acaso é a faixa de maior emissão do Sol. Então, como nós somos seres de hábitos diurnos, nós temos vantagens evolutivas se nós conseguimos perceber essa faixa do espectro. Agora, se você pega animais de hábito noturno que caçam à noite, o negócio deles é infravermelho, porque ele quer perceber a presa. Ele não está interessado em ver o ambiente, se a flor é azul ou se a flor é vermelha. Então, isso tem tudo a ver com biologia. Se nós estivéssemos em volta de uma estrela muito mais quente que o Sol, que tivesse um máximo de emissão em ultravioleta, primeiro que a gente teria um problema sério para se proteger da radiação ultravioleta. E segundo, mas bom, a gente já tem esse problema, a gente pode falar sobre isso depois. E o segundo ponto é que talvez a gente desenvolvesse sistemas de visão de ultravioleta e não da faixa que a gente chama de visível, né? Então a faixa visível é muito mais biológica do que natural, no sentido objetivo da coisa. Por exemplo, nas plantas, e a gente vê as plantas como verde, né? Tons diferentes de verde. Ué, mas por quê? Se a luz do sol é praticamente branca, né? Essa luz, que na verdade nada mais é do que energia, né? Incide nessa planta, a planta absorve uma boa parte dessas frequências, inclusive infravermelho, ultravioleta, né? Não só luz, absorve e transforma em outras coisas, consome, inclusive para se alimentar, faz fotossíntese, mas não absorve o verde, reflete esse verde. Essa luz verde, então, chega aos nossos olhos, o cérebro faz aquela reação toda e diz pra gente, putz, isso é verde, olha que legal, né? É muito difícil, até hoje, assim, compreender exatamente como é que funciona a nossa visão. Então, hoje a gente tem duas teorias que explicam como é que funciona isso e como é que a gente percebe as coisas que a gente percebe. A primeira delas é a teoria tricromática, que é aquela coisa clássica que a gente vê no ensino médio de cones e bastonetes, né, em que os bastonetes são as células especializadas em perceber luz e os cones são as células especializadas em perceber cor. E aí tem lá o cone para o verde, o cone para o azul e o cone para o vermelho, e as maneiras como eles interagem fazem a gente perceber as coisas que a gente percebe. Mas essa teoria não explicava muitas coisas assim que a gente percebia. Então, por exemplo, um efeito que é muito interessante que chama o after image, né? A imagem posterior, sei lá, algo assim. Se você colocar aí no Google agora, bandeira do Brasil com as cores invertidas, abre ela, coloca na tela cheia e fica olhando bem no centro dela assim por um tempinho, uns 20 segundos. E daí depois, bem fixamente. E daí depois desses 20 segundos, você vira o olho para uma parede branca. A hora que você olhar para a parede branca, você vai perceber que as cores da bandeira vão estar as cores certas e não as cores invertidas que você estava vendo. E esse aí, por exemplo, é um acontecimento que a teoria tricromática não conseguia explicar. Então, a partir de questões como essa, surgiu a teoria do processo oponente, né? E o que ela diz? Ela propõe que os cones eles estão organizados em pares dentro da nossa retina. Então, existem 3 tipos de pares, né? O par verde-vermelho, o par preto e branco e o par azul e amarelo.
Esse amarelo, como a gente não tem cone para amarelo, ele na realidade é uma mistura de vários verdes e vermelhos, só que de uma maneira organizada ali, que eles classificam assim. Então, basicamente, quando um dos lados do seu par está sendo ativado, o outro está sendo desativado. E quando você olha fixamente para uma imagem como a bandeira do Brasil com as cores invertidas, você está o tempo inteiro ativando um desses lados e reprimindo o outro. E na hora que você muda para um plano branco, em que aquilo não está sendo, aquela imagem não está sendo forçada, né, contra a sua visão, você descansa esse lado do par que estava trabalhando muito, e meio que como um reflexo você percebe a ativação do outro e forma essa imagem secundária que a gente vê com as cores corretas. Isso é muito interessante, assim, e a partir disso a galera entendeu algumas condições humanas, por exemplo, como a daltonia, que é uma condição em que a pessoa tem uma deficiência, né, em algum desses cones, ou nos 3 cones, né? Então, se a pessoa tem deficiência no azul, ela tem dificuldade para perceber tons azulados e assim vai com os outros. E se ela tem uma deficiência nos 3 cones, a gente chama de acromatopsia, que é uma condição em que ela enxerga o mundo em preto e branco. E isso eu acho muito louco, né? E é engraçado, né, que eu sempre ouvi falar que os cachorros, eles sempre enxergavam em preto e branco, né? Que era uma coisa diferente da gente, que eles não enxergavam as cores, mas na verdade não é bem assim, né? Eles, na verdade, ao invés de ter 3 cones, eles têm 2, né? O azul e o verde. Então, por conta disso, eles não conseguem ver os tons mais avermelhados, mais alaranjados do espectro de cores, né? E também porque eles têm muitos bastonetes, durante o dia, a visão deles é como se fosse uma foto com branco estourado, sabe? Parece que tem sempre muita luz. Em compensação, eles caçam muito bem durante a noite, né? E a íris dos gatos, ela também tem toda uma musculatura que faz com que ela dilata e contrai daquela maneira que a gente consegue ver, sabe? Que às vezes os gatos, eles estão com um olho mais dilatado, mais contraído. E sobre essas adaptações evolutivas para caçar à noite, não se para só no bastonete. Muitos vertebrados de hábito noturno, eles têm tipo um espelhinho atrás da retina que faz com que pouca quantidade de luz, toda aquela pouca quantidade de luz que ele está vendo à noite, consiga ser captada pelo olho e meio que refletir no olho para gerar uma maior exposição, né? Exposição daquela luz. E corujas e outros animais que caçam à noite usam disso, e por isso que a gente tem aquela visão meio cartoonizada de quando você está vendo um predador à noite, você só consegue ver o olho dele brilhando. E é exatamente esse mini espelhinho que tem atrás da retina que está refletindo essa luz, essa pouquinha luz que está entrando. Aquelas fotos cabulosas que você tira do seu cachorro, do seu gato de madrugada, que o olho tá brilhando ali, aquele olho maligno, né? E olha só que loucura, tem algumas aves marinhas, tipo albatroz, petrel, assim, que eles são aves que caçam em alto mar, né? Ficam lá voando, enfim. E eles estão o tempo inteiro expostos ao azul, né? Tanto o azul do céu quanto o azul do mar, que fica refletindo no olho deles 24 horas por dia. Esses animais, eles têm como se fossem umas gotículazinhas de óleo que ficam espalhadas pela retina deles, que serve como um filtro de luz azul. Olha só que loucura. Porque é exatamente para diminuir essa exposição, sabe? Que eles têm a essa frequência de luz. E isso é muito interessante, porque se você pega um viés evolutivo para olhar, a luz azul, ela está completamente relacionada com o nosso ciclo circadiano, né? Que é o nosso famoso relógio biológico. E é o que controla, assim, os seus hormônios, né? Como acaba influenciando no humor, uma série de coisas. E o nosso ciclo circadiano é muito influenciado pela incidência de luz azul. É por isso que, por exemplo, a galera lá quando faz expedição para o Polo Norte, né, ou para o Polo Sul, precisa ficar naqueles grandes alojamentos em que a galera simula 12 horas de noite, 12 horas de dia, para que as pessoas não fiquem loucas lá dentro, né? E puxando ele das aves, é legal pensar que a gente tem hoje esses óculos de lente polarizada, que de certa maneira é a mesma coisa, assim, é um filtro para certas frequências de luz. Sim. Inclusive esses filtros de luz azul também que a gente vê nos celulares, nos computadores, ele tem a mesma ideia, mais ou menos, né? E no computador a gente tem também a opção de modo noturno, né? Uhum. Tá sempre ali no cantinho, que ele
abaixa o brilho azul da sua tela e ela fica com esse tom mais quentinho, assim, esse laranjinho. E o uso desses óculos e desses modos noturnos afeta até como é que a gente tá vendo fotos e vídeos na internet. Aquele meme que estourou um tempo atrás, aquele vestido azul e preto e branco dourado, tem muita relação com isso, da pessoa tá com óculos, da tela do celular da pessoa, ou da própria pessoa tá tendo um filtro, sei lá, cerebral, né, pra filtrar as cores azuis, e por isso que ela tá vendo o branco e dourado, né? Nossa, sim. Nesse caso do vestido aí, cara, é parecido com o negócio lá das aves. Tava lendo sobre isso, né, que a gente também tem uma coisa parecida com esse filtro das aves, mas não é uma coisa relacionada ao físico do óleo, como é no caso delas. Pra gente é um processo que acontece na mente, né? A gente constantemente recebe essa exposição do azul que vem do céu, e o que a nossa cabeça faz é limpar um pouco do azul que a gente vê sempre, sabe? Então, se nossa cabeça não fizesse isso, o mundo seria mais azul. Pensei nisso. Então o que acontecia nesse caso do vestido é que para algumas pessoas, o vestido ele era azul e preto, né? Mas para algumas pessoas, o cérebro delas assimilou, colocou ali que estava incidindo uma luz azul, e ele filtrou essa luz azul que incidia, deixando o vestido branco e dourado. E, cara, isso é uma loucura, né? Eu acho. Vestido é azul e preto, né, no final das contas. Uhum. É, azul e preto. Né, eu lembro muito bem dessa época que tava todo mundo discutindo a droga do vestido, qual que era a cor dele, e era muito bizarro, né, porque eu cheguei a pensar que podia ser alguma coisa do celular, que cada celular via uma coisa diferente, mas na verdade quando as duas pessoas olhavam no mesmo celular, cada um falava uma coisa, então nunca fez sentido essa história do vestido pra mim. Não, eu enxerguei a primeira vez azul e preto, e a segunda eu enxerguei dourado e branco. Aí é que entra, que a história do vestido é uma história clássica que mostra como a subjetividade é importante quando a gente trabalha de cores. E aí, nesse sentido, a gente está num afastamento muito longo em relação à física, que, como a gente trouxe aqui, quando eu defino em física, eu preciso falar de frequência, e a gente concorda com a frequência independentemente de cor. Então, por ser uma percepção, eu ainda sempre gosto de levantar a lebre, né? Quando a gente fala de que a cor é uma percepção do nosso cérebro, é uma forma como o nosso cérebro interpreta um sinal, porque é um sinal luminoso, que é interpretado como cor, será que outros animais não percebem cores para outros estímulos? Será que um morcego não consegue ter uma visão em cores a partir das ondas sonoras que refletem no ambiente e ele escolhe o caminho a percorrer? Será que um tubarão não percebe cores a partir de correntes elétricas que ele capta na água? Então, a gente não tem resposta para isso, mas o que a gente sabe é que a cor é uma ferramenta cerebral, é uma ferramenta de interpretação de um sinal do mundo exterior. Então, eventualmente, outros animais vão ter percepção de cores a partir de outros estímulos. Isso é muito louco, né? E da mesma forma que um som, a gente nem para pensar, mas som agudo e som grave são percepções nossas para diferentes frequências de outro tipo de sinal. Então, é tudo mais complicado, mas, por outro lado, muito mais interessante, né? Trazer essa discussão para o debate. Eu sei que também tem animais que enxergam, por exemplo, no espectro que não é o visível, ou infravermelho, ou ultravioleta. E como que a gente sabe disso, sabe? Como que a gente sabe que ele enxerga isso? E eu não consigo conceber, assim, algo além do visível. E não tem como conceber, porque é a mesma coisa que a gente pensar o que seria um universo quadridimensional que a gente vive. Não há como conceber. Tá fora, né? Tá fora. Então, nesse sentido, é muito curioso. E aí tu diz assim, então o que é ver infravermelho? Aí você vai dizer, puxa vida, tem as câmeras térmicas. Tem, mas se você pegar o manual de instrução de uma câmera térmica, você vai ver escrito lá, cores artificialmente produzidas. Então, por quê? Porque ele transforma as diferentes faixas de infravermelho em diferentes faixas de luz visível, para que a gente possa ter essa noção, mas enxergar o infravermelho a gente não enxerga, da mesma forma que a gente não enxerga o quadridimensional, mas pode ter uma noção a partir de uma sombra tridimensional. Então é mais ou menos isso aí.
cor, de fato, ela deve ser vista como um fenômeno, né? Então a gente deve, assim, eliminar aquela visão mais automática, muitas vezes, né, que vai se construindo e vai gerando alguns estereótipos, e tentar entender essa complexidade e esses universos como vêm a contribuir, né? Beleza que cor é subjetivo, mas o que está determinando essa subjetividade? É algo neuronal, de experiência individual, ou é algo do tipo, o olho de uma pessoa é diferente da outra? Ou ainda tem um viés biológico, né, em cima de como que a gente percebe isso? Certo, muito legal essa pergunta, né? Porque justamente eu vejo dentro dessa perspectiva integrada, né? Poderia ser intermediária, integrada, porque na verdade eu compartilho com uma abordagem mais próxima da fenomenologia, não de uma fenomenologia clássica, na verdade essa abordagem da filosofia que destaca a relação do homem com a natureza, né? Então, todo esse aprendizado, essa carga cognitiva, essa experiência, a percepção, ela se dá nesse processo interacional. E tem autores hoje, por exemplo, o Varela, o Maturana, a Roche, Eleonore Roche, que estudam a percepção, estudam o comportamento humano, a cognição, dentro dessa linha que não separa necessariamente biologia e cultura, né? Então, é bem interessante porque justamente se adequa à cor, ao estudo da cor. Então, por exemplo, esses autores, eles vão reforçar que o ser humano, ele cresce em condições ambientais específicas, ele tem condições físicas e fisiológicas específicas, mas é nessa interação que as práticas culturais vão se consolidando, né? Então, justamente o que são essas práticas culturais, né? São esses hábitos, os costumes de um determinado grupo, num certo tempo e espaço, né? Então eu vejo, esses autores usam um termo que eu acho muito interessante, que é essa visão da experiência incorporada, né? Então eles vão tratar nesse sentido, do que o homem experimenta, de como o homem interage, e de como isso também vai se perpetuando em relação às suas práticas culturais. E esse termo, por exemplo, experiência, hoje ele está em todos os âmbitos, né? A gente vê muito no design, né? Toda essa questão da experiência, a experiência das pessoas, de fato, quem é esse sujeito interagindo e como ele percebe, né, esse contexto e essa experiência, como se dá também no sentido assim da antecipação da experiência real e depois da visão da experiência, né, de uma imagem que você constrói daquela experiência. E a percepção, ela passa muito por isso, a percepção da cor, né? Você tem tanto o objeto em si, a interação das pessoas com os objetos, que tem uma qualidade cromática. Por outro lado, você também tem aquilo que você já sabe sobre a cor, o que você já aprendeu, o modo como você foi ensinado, né? E depois a sensação que você fica, né? Que vai somando a sua experiência. Então, na verdade, é um processo também contínuo de reforço, né? E está muito vinculado à cultura. Quanto mais você enxerga coisas em uma cor, aquilo vai agregando para tua bagagem sobre aquela cor, então isso vai influenciar em como você vai olhar para aquilo da próxima vez e como você vai associar aquela cor da próxima vez, né? Com certeza, esse repertório, ele é construído e ele é dinâmico. E aí a gente pode pensar assim, mas o que é puro, né? Não, nada é puro, na verdade. A nossa experiência, ela é uma soma de vários fatores e de vários contextos, né? As cores, elas são muito úteis para nós, né, seres humanos, mas isso vem de muito tempo, né? Porque a gente associa muito hoje com as cores que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa civilização, né? Então, as cores que servem para identificar, as cores que servem para trazer um alerta, né? As nossas sinalizações, o que a gente se comunica através da expressão artística, mas na verdade o ser humano, ele se utiliza das cores até como uma questão de sobrevivência, sabe? Isso é datado lá da pré-história, desde o do início da humanidade, quando o ser humano precisava distinguir, né, o que ele poderia comer e o que ele não poderia comer, o que é venenoso, o que não é. Fica mais fácil de identificar presas, mais fácil de identificar predadores pela cor característica dos seres vivos, né? Essa aí é a famosa coloração de alerta, né? Coloração aposemática que a gente fala na biologia. E é muito legal pensar assim um pouco da evolução, né, que tá por trás disso. Quando a gente pensa no vermelho na natureza, pelo menos relacionado aos animais, ele é uma cor muito rara, né? Uhum. Quando ele aparece, ele normalmente está relacionado a um alerta, ao perigo, bem como o Cris falou. E é muito interessante quando a gente para pensar que por essa baixa exposição ao vermelho, esses são os nossos cones que normalmente são os mais relaxados, sabe?
E por serem os mais relaxados, que são menos excitados, eles também são facilmente excitáveis. Então, ou seja, eles percebem muito rápido o que eles têm que perceber. Eles funcionam muito bem, vamos colocar assim. Então, quando há uma exposição ao vermelho, aquilo chama a nossa atenção, porque é uma coisa, além de ser raro, é algo que no nosso próprio organismo ele direciona o foco, sabe? É uma coisa que literalmente chama a nossa atenção. E isso é muito legal, porque a gente traz isso para nossa alerta hoje em dia, sabe? Pensa nas placas de sinalização, nos sinais de alerta, nos luzinhas de não entre, coisas do tipo. A gente gosta de usar um vermelho, sabe? E existe um porquê biológico por trás disso. E a gente evoluiu com as cores. A gente aprendeu quando uma cor é de alerta e quando não é, quando uma coisa é boa, seja cultural ou biológica, né? Mas para além desse fator evolutivo, a gente tem fatores culturais que não dependem realmente de uma adaptação, né? Muito legal as colocações que você faz, porque tem um autor que a gente usa agora na disciplina, o Guimarães, ele também retoma... Na verdade, a grande maioria dos autores que falam de percepção dentro da perspectiva da teoria da cor vão destacar isso, né? Dentre os cones, a gente tem mais cones para receber o comprimento de onda, né, correspondente ao vermelho, que vai gerar depois essa sensação do vermelho. E então, biologicamente, a gente tem ali de fato, uma condição de recepção, de destaque, essa experiência sinestésica cultural, enfim, da sobrevivência, né, dessa questão do sangue, vida, morte, etc., associada ao vermelho, e que o azul, por exemplo, é uma cor também que causa muita ambiguidade, né, então é bem bacana que às vezes os alunos dizem, eu mostro para o meu pai isso aqui, tudo é azul, né, toda a cor, porque essa faixa entre azul e verde, ela é uma faixa híbrida, né, é difícil as pessoas muitas vezes também perceberem essa diferente para um fundo, seja um fundo de uma pintura ou um fundo de um aplicativo, né, de uma tela de aplicativo, porque elas se integram mais, o azul e o vermelho ali, o azul e o verde, né, eles vão formando uma escala em que eles se integram mais e o vermelho se distancia. Então, assim, eu concordo, eu acredito sim que há uma influência biológica, né, mas eu também acredito que ela não é suficiente, né, então vamos pensar hoje nos contextos, né. É uma demarcação biológica, concordo, ela tem valor, mas dentro dessa abordagem que eu estou trazendo, a gente não considera só ela, porque aí existe essa diferença entre o que a gente pode chamar de construção cultural, né, de como que a sociedade imagética, né, como que as pessoas que dominavam os processos de representação, eles construíam determinados códigos, mas não chegava a ser um padrão, eu não chamaria de padrão, né, ou de convenção. Eu acredito que o termo mais correto seja construção cultural mesmo. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de alguns contextos muito específicos, de produtividade, de interação, aí sim a gente já pode começar a falar em um certo padrão e um certo código que é construído e repetido, né? Então, inicialmente, quem usou o vermelho, por exemplo, para mensagem de erro, alerta, aí a gente pode estar falando lá do final dos anos 80, início dos anos 90, no começo, por exemplo, né, das interfaces gráficas, acabou gerando um modelo, né? E esse modelo foi se repetindo, com certeza, baseado tanto nessa condição de visualização nossa, humana, mas também em função desse reforço cultural, né, do erro, da própria, de como vem esse vermelho, muitas vezes, né, associado já à caneta vermelha lá da escola, né, ao proibido, ou a um alerta, né? E além disso, né, o vermelho, ele é uma cor que na nossa sociedade, ou sei lá, pelo menos eu acho, ele é uma cor que ele tá muito ligado ao sensual, né, ao desejo, à sensualidade, à paixão, ao tesão. Uhum. E existe algum fundamento, assim, em cima disso? Sim. Então, é bem legal essa questão, porque estou falando de moda, por exemplo, né, de consumo de determinados produtos que vão trazer um diferencial, né, então a gente pode pensar, tem certos eletrodomésticos em vermelho, né, que tem um apelo, essa sedução, roupas, né, com certeza vem essa carga. Por isso que o contexto é importante, né, porque muitas vezes aquele mesmo vermelho saturado puro, que lá num aplicativo ele traz uma mensagem de erro, na moda, né, em um contexto aí de indústria cultural, de cinema, ele vem a reforçar esse sentido da sedução
E esse contexto, o que ele é? Ele é reforçado, né? Mas, na verdade, eu vou ter ali um vermelho, claro, uma pessoa utilizando aquela roupa, um comportamento, né? Interessante que o pessoal da moda também destaca isso, não basta usar a cor, né? Não basta ser um vestido bonito, né? Que, por exemplo, uma mulher tá utilizando, ela tem que ter uma postura, uma atitude para incorporar, né? Aquela qualidade que a cor também já está anunciando, né? Então, essa soma de fatores, né? Tô lembrando, assim, até de alguns filmes, né? Tem o Moulin Rouge, lembro tem a Julia Roberts usando, né? Um vestido vermelho também, né? Numa linda mulher. Então, com certeza, esse significado fecha. O espectador não vai ficar em dúvida, ele vai mergulhar naquele universo, né? Isso é muito bacana da cor, assim. Porque tanto um vermelho pode ter essa visão, comunicar esse aspecto mais funcional ali da mensagem de erro, ou quase, pode ser o mesmo vermelho lá do caminhão de bombeiros, né, que está associado a todo um outro contexto, mas dependendo do modo como ele é usado, ele está relacionado à fantasia, à afetividade, né, A Heller também vai comentar, né, o quanto, assim, esses significados, eles estão embutidos, eles estão ali na cor em potencial, né. Agora, como destrinchar, como abrir isso, como reforçar esses potenciais, né? Mas acho que essa é a riqueza mesmo da cor, né? Isso torna o tema muito, muito interessante. É que eu fico pensando que, por exemplo, o vermelho, a gente associa muito, igual o que você falou, a raiva, a algo negativo, né? Tipo, a placa de pare, por exemplo, é vermelho, o sinal é vermelho. Mas eu consigo ver o fator biológico também, né? Por exemplo, a gente sangra e o sangue é vermelho. Então, e quando a gente tá sangrando, alguma coisa mal tá acontecendo. Mas eu não consigo sintetizar na minha cabeça o porquê que outras cores, o azul relacionado à nostalgia, à tristeza, pelo menos culturalmente a gente foi ensinado assim, né? Eu não sei como que eu posso pegar outros exemplos no dia a dia disso, sabe? Cores que causam tranquilidade e cores que tiram a nossa tranquilidade, assim, né? A gente consegue associar, sei lá, tranquilidade talvez ao azul, talvez ao verde, e enquanto outras cores, como o vermelho, essas cores, elas nos trazem, que nem o Léo falou, essa questão do sangue, essa questão de perigo, assim. Então, o que faz uma cor, o que caracteriza talvez umas cores que nos causam tranquilidade e outras não? É mais a perspectiva da sensação psicológica em si, claro que associado a um contexto, né? Então, essa percepção é sempre importante da gente lembrar, porque mesmo agora falando do vermelho, né? Esse vermelho que pode tanto estar associado à afetividade, à sexualidade, ou a dinamismo, né? Mas ao mesmo tempo à morte. Então, existe, assim, grandes contrastes também nas possibilidades de leitura da cor, e aí é o contexto, esse reforço cultural vai trazer, né, o fechamento desse significado. Então, por exemplo, quando a gente fala em cultura, não só aquela herança, muitas vezes a gente pensa a cultura como algo, né, distante, algo que pertenceu lá, enfim, à sua formação familiar, etc. Mas não, ela é dinâmica, ela está associada às suas práticas, aos seus hábitos, mas também a esse cenário em que a cor está envolvida, né? Qual é esse contexto? Então, é um ambiente, é uma sala, é um quarto, ou é uma peça de design, ou é uma interface de um aplicativo em que eu tenho ali duas cores, uma de primeiro plano e uma de fundo, né? Então, essa percepção mesmo de tranquilidade, ela muitas vezes está associada, sim, a essas cores frias, né? Muito em função dessa experiência com a paisagem, com o ambiente, que nos traz essa visão de profundidade, de distanciamento. Por outro lado, às vezes ela pode lembrar também a questão da impessoalidade, né? Está relacionada a essa ideia de nada aconchegante, né? Algo que gera um distanciamento. E isso aí vai numa linha assim direta com essa coisa das cores quentes e frias, né? E é uma coisa que a gente é exposto pra gente desde pequeno, né? Você faz trabalhinho lá na escola com, pinte aqui com as cores quentes, aqui com as cores frias. Mas, pelo menos pra mim, né? Nunca foi explicado o que isso quer dizer, né? Qual que é a relação, né, que existe entre esses termos? Assim, embora eu não sei se tem uma explicação realmente mais física disso, mas em filme eu consigo perceber muito bem, ou pelo menos eu tenho a sensação que um cenário tá com uma temperatura mais baixa quando eles usam um filtro azul, ou, por exemplo, quando o americano tá filmando o filme no México, eles usam aquele filtro laranja para tentar passar uma ideia que tá fazendo 40 graus, e eu consigo ver isso, assim, claramente. Sim, sim. Além disso também, questão emocional, sabe? Você pega um cenário ali que tá com
uma luz mais azulada, né? E você vê que a galera tá mais tensa, é uma cena que tem uma carga emocional mais forte. Ou tá com uma luz mais clara, mais, sei lá, mais quente. E a galera tá mais animada. Por que isso, né? Existe um consenso, assim, de qual que é a relação entre essas coisas? Existe um consenso, existe aí documentos e registros que vão mostrando algumas características e como utilizar essas cores, né? Como e não vou dizer, poderia chamar de técnica, né? Mas não é puramente técnico, né? Na verdade, tem a ver com certos contextos, mas isso vai se perpetuando e vai se construindo aí um caminho cultural também, no sentido da forma de representação, né? Assim como a perspectiva, né? A perspectiva é um código gráfico, né? Então, como é que a gente representa um espaço tridimensional num bidimensional? Que é o mesmo caso da cor, né? Como é que eu vou representar a cor classicamente, né? Pensando essa tradição renascentista, então da paisagem. A cor de fundo, as cores de fundo, elas são cores menos saturadas, elas vão se azulando, se acinzentando, né? De modo a gerar um fundo tecnicamente mais neutro, e eu vou dar visibilidade para uma cor que está no primeiro plano, que em geral eram os vermelhos, eram os mantos, né, dos religiosos, ou algumas cores saturadas das pessoas, enfim, que tinham um certo poder econômico, porque também a cor estava vinculada a um custo, né? É bacana da gente lembrar assim que a cor, ela não é tão presente ela começou a ficar presente na nossa sociedade a partir da Revolução Industrial, a partir do tingimento, né, de tecidos, a partir do avanço da indústria têxtil mesmo, com pigmentos químicos, porque até então as pessoas em geral que não tinham acesso, enfim, a população em geral, o povo em geral usava cores rústicas, né, cores de algodão, de tingimento natural. As cores saturadas, né, eram só reservadas para nobres, pessoas que tinham condições de fato comprar tecidos, e tecidos que eram caros até porque os pigmentos eram muito caros, né? E no momento em que essas pessoas eram representadas também nas pinturas, elas é que recebiam as cores mais puras, né? Que em geral estava associado a isso, o vermelho, o azul e o amarelo, muitas vezes até relacionado ao ouro, ao pigmento associado ao ouro, ou àquela laminação. A laminação de ouro que estava comentando. Então, assim, são códigos culturais. E veja assim, é importante pensar o vermelho hoje também, nesse caso, assim, que às vezes ele tem uma carga negativa, né? Assim, mas existe um certo padrão, sim, construído, e ele vai sendo replicado, né? As cores eram totalmente limitadas do material que você tinha em mãos, do que você tinha como composição para formar aquelas cores, né? Tem aqui aquele tópico, por exemplo, a cor roxa, né? De por que nenhuma bandeira dos países, pelo menos existem alguns países mais recentes que usaram, mas por que as bandeiras mais antigas nunca usavam roxo? Por que roxo não era uma cor usada em roupas, usada em artefatos antigamente, que era por toda a questão da dificuldade, da raridade de conseguir o material, né, para montar aquela tinta, e até por isso que a gente não vê isso, e que era, por exemplo, o roxo era associado como como luxúria, né, como algo onde só os mais poderosos se utilizavam, e hoje, por exemplo, principalmente agora com a era digital, né, que a gente, não existe mais a limitação física das cores, né, não existe mais a limitação dos pigmentos, dos materiais que a gente tem, mas na própria tela, que é onde grande parte do conteúdo que a gente produz tá na mídia digital, né, e a mídia digital a gente consegue acessar qualquer cor. Com certeza, né? E essa perspectiva do custo não está tão vinculada ao digital, né? Então você tem às vezes uma limitação de tamanho de tela, de resolução, de qualidade, mas é muito diferente justamente desse custo do pigmento, né? Dos pigmentos de qualidade que existia nesse processo. É bem importante de lembrar isso. Então, a própria alfabetização da sociedade para a cor, que é essa vivência, esse entendimento de percepção, essa comparação, né, de uma cor com a outra em certos contextos, avançou muito, e o digital vem, com certeza, a reforçar, né, e estourar todo esse processo. E também com essa questão de todo esse desenvolvimento, né, isso leva direto para uma produção em massa, né, uma consequente padronização da coisa, né. E eu acho muito louco esse contexto de tentar padronizar todas as cores que o pessoal vai usar, porque me lembra muito uma cena do filme Diabo Veste Prada, que tá a Meryl Streep falando com a Anne Hathaway, que ela segura 2 cintos, e os dois são assim, azuis, e a Anne começa a rir e ela fala, putz, pra mim isso é azul. Aí ela, não, você não entendeu isso aqui é um azul celeste que foi numa coleção de não sei qual ano, e depois desse ano
todos os suéteres feitos e todos os moletons feitos começaram a ser fabricados nesse azul. Então, quando eu era criança e vi esse filme, eu falei, putz, realmente, essa padronização, esses estudos que a moda faz em relação ao que a gente reage, começa a massificar todos os produtos que a gente consome. Com certeza, com certeza. E é só pensar no fato de que quando você está produzindo, quando você está fabricando em massa, você tem que ter uma unidade ali, né? Então, aquele produto único que vai ser replicado, ele tem que ter todo um estudo por trás, né? Então, a escolha da cor naquele produto não só vai moldar aquele produto em si, que vai ser fabricado e vai ser vendido mundo afora, mas também toda a tendência que aquilo pode seguir, né? Essa questão da tendência também acaba sendo muito louco, porque isso é a moda, né? Você não vê isso surgindo, assim, pelo menos não fisicamente, né? E uma coisa que eu me pergunto, né, é da onde que surge essas tendências? Porque você vê, por exemplo, você assiste um desfile de moda, não são roupas que você vê no dia a dia, assim, você não vê as pessoas usando aquilo na rua. Então, tipo, onde é que surge, de onde é que sai uma tendência? Como é que lança uma cor, assim, e isso vai pro mercado? Sim, aí entra essa perspectiva de indústria, de fato, né? E não é algo mais recente na nossa sociedade. Então, é visto por muitas empresas como uma oportunidade, também está relacionada à própria sazonalidade da indústria. Então, por que a gente fala inicialmente da moda? Porque é uma área muito típica, né? Ela tem essa renovação e as empresas, olhando essa sazonalidade e a renovação desse processo na moda, começaram a trazer para outros campos, né? Então, aí tem a moda home, né? Tem uma série de produtos que vão buscando também assumir essa paleta de cores renovada, né, até por venda, por obsolescência programada, por uma série de fatores, né. Temos, assim, empresas hoje especializadas em fazer esses estudos, né, empresas de tendência, assim, elas lançavam em um certo tempo portfólios físicos, hoje a maioria faz consultoria digital, as empresas têm que se cadastrar para consultar as pesquisas que essas empresas especializadas em tendência realizam, né? Como que a gente localiza a Pantone no meio desse contexto? Nessa virada, a própria Pantone, que é uma empresa americana, que inicialmente era uma gráfica, né, preocupada com a fidelidade desse processo de reprodução, então toda a discussão da Pantone, da problemática que ela levanta é essa, por exemplo, um designer chega para indicar, ou um escritório, uma agência, enfim, um tipo de cor, né? E como é que a gráfica vai entender que cor é aquela, sem utilizar um nome, né? Porque os nomes de cor também é todo um outro tema, eles são subjetivos, cada cultura, de acordo com a língua, vai ter nomes diferentes para cores que muitas vezes podem ser até parecidas, mas enfim, para não entrar tanto nesse universo da subjetividade, eles criaram códigos, né? A gráfica, ela começa a deixar de prestar serviço de impressão e desenvolver as suas próprias paletas de cores. Então, ela consegue desenvolver essas ferramentas e vender, né? Enfim, ela foi procedente, a Pantone cresceu e começa depois a se transformar em marca também, entendendo, né, a movimentação do mercado e justamente empurrando também essas qualidades, né? Então, a gente não... Eu, pelo menos, assim, dentro da minha perspectiva, eu não vejo como algo natural, é algo mais empurrado mesmo por uma indústria, né, que incentiva aí o consumo, a troca, cor. Mas, por outro lado, a temática da cor, né, em função da experiência, da sinestesia, da renovação, ela tem um apelo social muito grande. Então, a Pantone, por exemplo, na virada do século, é onde ela começa a consolidar a própria cor do ano, né, então ela vê ali uma oportunidade de renovar, né, as suas escalas, né, a venda dos seus produtos a partir de um discurso também de renovação, né, que vai se construindo e vai se consolidando. Hoje é um setor que está consolidado, né, e é interessante que eles se organizam mostrando assim tendências de curto, médio e longo prazo, né, não só para cor, né, mas também para materiais, mas trazem alguns estudos assim de comportamento, né, de interesses. E se a gente pegar não necessariamente as tendências de curto prazo, as de médio e longo prazo são bem interessantes da gente observar, né? Então, toda a questão hoje, por exemplo, a preocupação com sustentabilidade, a preocupação social, econômica,
a ambiental, né? São grandes tendências que vão sendo lançadas, né? E tendem a ser mais permanentes. Aquelas tendências de curto prazo são mais efêmeras. Eu gostei muito do que você falou desse negócio da Pantone indicar uma cor do ano todo ano. Esse ano que foi a Classic Blue, que é uma cor já famosinha, né, no meio, eu acho, pelo menos, no meio das artes, de ser uma cor que todo mundo aceita, igual você falou, e uma cor que eu acho que, assim, realmente combina com o ano de 2020, que é uma cor que tenta trazer essa tranquilidade, e uma cor que ficou muito famosa na virada do século, né, porque era meio que parecida com aquele azul marinho, naval, né, e estourou na moda em 2008, 2007, assim, tô chutando datas agora. Mas eu queria ver se a Pantone tem alguma influência muito forte nessas indicações de cor do ano para o que vai ser tendência na moda no futuro. Porque eu enxergo muito isso, pelo menos. Eu não sei se eu tô dentro de uma bolha, mas eu consigo ver isso, da Pantone indicar uma cor no ano e o ano seguinte ser só isso, sabe? Sim, com certeza, porque as empresas têm acesso a esses lançamentos antes do grande público, né? Então, quem assina essas pesquisas de tendência, esses catálogos, ele já é antecipado, porque todo o insumo, por exemplo, se a gente for falar mesmo de moda, né, os tecidos, eles já têm que estar produzidos antes, para que naquele ano você tenha as roupas, né, e os equipamentos, enfim, dentro daquela cor. Então, essa antecipação, ela é muito bem-vinda para a indústria, né, porque implica numa organização. Justamente um ano antes, toda a matéria-prima com essas cores já vai estar sendo produzida para que depois no outro ano haja os lançamentos. Então, o que eles fazem? De novo, eles entregam todo um contexto já pré-organizado e pronto para a indústria e para as pessoas também consumirem, né? Então, não é uma entrega técnica, na verdade, ela é uma entrega cultural, ela é uma entrega conceitual e contextual, né? E isso a indústria tem observado. Eu lembro uma vez a gente visitou uma indústria têxtil aqui de Santa Catarina, e eles estavam comentando isso, que eles não conseguiam, com a crise dos tecidos, que eles não conseguiam mais vender o tecido unicamente, né? Eles já tinham que vender aquele lote, mas apresentar numa exposição ou em materiais, mostrando a aplicação desse tecido, né? Então, justamente esse contexto de aplicação que vai dar o sentido e que vai trazer o valor para o produto, né? Essa questão da construção do valor. Então, a gente fala muitas vezes, né? A cor vem agregar valor àquela peça, mas nunca é a cor tecnicamente só, é sempre essa cor cercada, né, de argumentos, de resgates, né, de um discurso que funciona, né? Então é um cenário assim bem arranjado mesmo, né? Que eu sou manipulado, eu não tenho dúvida nenhuma, assim, mas eu queria saber como é que é esse processo que a empresa tem de escolher essas cores, e não só a indústria da moda, né? Outras indústrias têm. Com certeza. Qualquer mercado, qualquer indústria, você vai trabalhar com cores e vai ter algum significado embutido ali por trás. A identidade visual, a criação de uma paleta de cores para uma empresa, para uma instituição, para qualquer coisa, você tem que escolher ali quando você está criando a imagem, a representação daquele projeto. Você tem que escolher uma cor e aquela cor vai remeter a alguma coisa, né? Então é evidente que a gente vai ver padrões na sociedade, e esses padrões alguns padrões são bem específicos e são bem propositais, por assim dizer, relacionado a algum simbolismo, algum significado ali, né? A gente associa muito, por exemplo, o verde ao dinheiro, então você vê isso refletido em exemplos ao longo da sociedade. A gente vê a questão do mercado alimentício, que nem foi falado, que é muito uso do amarelo, é muito uso do vermelho, né? Essa própria questão da alimentação, por exemplo, o fast food, as marcas, né? Então, por muito tempo, essa consolidação do laranja, do vermelho, do amarelo, como cores quentes, cores que são dinâmicas, estimulam essa alimentação rápida, né? Mas hoje também, com algumas marcas clássicas dessa linha de fast food que vão tendo, assim, comportamentos sociais, né? Que não são tão aceitos, problemas assim com o processo produtivo, com seus funcionários, às vezes
Isso também tem trazido um certo cuidado no uso dessas cores, ou até na referência a essas marcas, né? Então, por muito tempo, a gente viveu esse período, assim, de que certas marcas líderes, elas vinham pautando, né? O uso de cores também para aquelas marcas que estão no mesmo setor. Hoje, assim, acho que, felizmente, a gente vê que está existindo uma diversidade maior nesse nicho. Por exemplo, vamos pegar a alimentação mesmo, né? Teve alguns estudos empíricos que a gente fez em semestres passados na disciplina, que você pega assim, toda a questão da alimentação hoje natural, ou vegana, ou produtos orgânicos, né? Como é que você comunica, né, uma qualidade, por exemplo, sei lá, de um restaurante vegano, né? Ou de um produto que é orgânico na sua embalagem. Vou usar o vermelho e o amarelo? Provavelmente não, né? Sim. O próprio Subway, né? Que quer pegar uma vibe de saudável, usa verde e amarelo. Né? Usa o verde, questão da natureza e tudo mais. É igual a essa questão do preto e do branco, né? Que a gente também é apresentado desde cedo, de o branco ser essa coisa relacionada à paz, à tranquilidade, e o preto tá relacionado à escuridão ou à morte, às vezes, né? Por exemplo, o luto, né? Aqui na nossa cultura ocidental, a gente usa muito preto como luto, então a gente veste preto, a gente tem toda a questão do simbolismo também, e enquanto em outros países, em outras culturas, como da cultura oriental, alguns países como Coreia do Sul, por exemplo, e lá eles usam o branco como luto, né? Então a morte, o luto, eles têm todo um significado de purificação, de renascimento, então tem toda uma questão mais leve, assim, talvez por assim dizer. Uma coisa completamente diferente do que a gente tem aqui, né? Exato, então veja assim, embora, claro, são cores importantes, vermelho e amarelo, são socialmente reconhecidas, tem essa relação com a atividade e tudo, mas elas já assumiram uma carga simbólica muito fechada dentro daquele nicho, e a sociedade está pedindo uma renovação, né? Mas, assim, acho que um ponto interessante dessa questão do preto e do branco é que a cor, ela muitas vezes é tratada, os autores trazem isso, né? O positivo, o negativo, essa ideia de relação binária, né? O ruim e o bom, né? E a gente vê muito isso nos produtos. Então, o preto e o branco é assim, a vida e a morte, né? E independente de que em alguns lugares o branco mesmo é a morte, etc., mas essa oposição, essa polaridade, né? Então, a vivência que as pessoas têm, que a humanidade tem com certas cores é muito forte, né? Do ponto de vista da vida, da morte, da alimentação, da sexualidade, aí entra o vermelho, né? Como típico. Outras cores também estão relacionadas, mas não com tanta força, né? Então, por exemplo, os azuis, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele está associado a essa perspectiva também da paisagem, do ambiente, do horizonte, de um certo distanciamento, de profundidade, né? O azul também está muito vinculado a essa perspectiva de aceitação, né? Pensar nessa relação de azul e vermelho, quanto elas andam juntas em muitos momentos, né? Como até um complemento. Nas redes sociais a gente vê isso, né? Tem aquelas... Pega um Twitter, um Facebook, né, o LinkedIn, enfim, cores que estão associadas à comunicação, né? Por outro lado, tem aquelas redes, né, pega um YouTube, enfim, que tem a ver com essa perspectiva mais de ação, né? Talvez até de uma comunicação mais efetiva ou um pouco mais agressiva, mais direta. Mas o azul e o vermelho, eles acabam também aparecendo, né, como complementos em vários contextos de comunicação, de marca. A coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, no fim das contas. E é isso aí, a gente chegou aqui ao fim de mais um episódio. E quando a gente tinha gravado esse episódio, a Pantone ainda não tinha liberado a cor do ano. Mas agora ela já liberou. Sim. As cores de 2021, né? Que são amarelo e cinza, que pra eles representam resiliência e esperança, né? O cinza, resiliência e esperança. Meio que, tipo, superando o ano que foi 2020, por causa de toda a pandemia. Mas que pra nós, brasileiros, representa algo assim, mundano. Representa ônibus lotado, e é isso. Cara, realmente, né? A mistura dessas duas cores aqui é exatamente o que você vê dentro dos ônibus municipais do Brasil todo, né? Linha amarela de São Paulo, tá aí.
E eu acho, cara, acho inadmissível que a Pantone não tenha feito nenhuma mençãozinha honrosa aí ou ter dado um crédito pra cultura brasileira nessa história toda. Uma homenagem, né, aos trabalhadores brasileiros que têm que enfrentar esse busão lotado todo dia aí, né, com muito otimismo. Mas deixando então essa brincadeirinha aí com o ônibus de lado, a Pantone lançou, né, a nova cor do ano. Você pode acessar isso lá no site deles e ver lá direitinho, tem o textinho deles do porquê dessas cores. E daí a gente vai deixar nossas recomendações, né? Vou começar aqui então. E eu quero recomendar um documentário que tem no YouTube, chama Luz, Escuridão e Cores, a Teoria de Goethe. E ele fala sobre a Teoria de Goethe. E que ele foi um filósofo literário que teve toda uma interpretação fenomenológica assim, sobre a cor, que é muito legal de descobrir assim, um pouquinho e perceber que não existia só Newton pensando em como acontecia o fenômeno da cor, né? Então, eu queria deixar um vídeo com vocês do canal Vox. É um canal que manda muito bem na edição e chamou Padrão Surpreendente por trás dos nomes de cores por todo mundo. É muito bom. Eles tentam meio que delimitar como que cada cultura, através do mundo, escolhe quais vão ser as primeiras cores, né, da linguagem deles. É muito interessante. Bom, eu vou deixar aqui pra vocês a indicação do famoso filme da Pixar, Divertidamente, né, que muitos de vocês provavelmente já assistiram. Mas, indiferente se assistiu ou não, fica aí o convite pra talvez você ver de novo, agora talvez com um olhar diferente, né. E fica a minha recomendação não só pra esse filme, mas pra qualquer filme, qualquer peça audiovisual que vocês forem observar. Tentem tomar uma atenção aos detalhes das cores a partir de agora, sabe? Ver como que a produção trabalhou as cores do cenário, as cores das roupas, as cores predominantes do filme, sabe? E o que eles queriam trazer com isso? Eles queriam trazer uma emoção, queriam intensificar algum significado ali, algum simbolismo da história, ou enfim, de todo o envolvimento ali, então talvez agora você tenha Morreu. Tenta ver se a cor tá batendo com a emoção que o personagem ou do roteiro tá passando. E às vezes não precisa ser um filme de drama. Muitos filmes de comédia tem isso, né? O próprio Wes Anderson, que é um diretor famosinho por ter uma fotografia famosinha e clichê aí, ele usa muito disso, mano. E é isso aí, gente. Obrigado por ouvir. Se gostaram, né, sigam a gente em nossas redes sociais, @FurdaCorPodcast, quase tudo, eu acho. Siga a gente no Spotify. E é isso aí. Até a próxima.